Graça e paz a todos vocês. Aqui é o pastor D'Angelo Lopes e hoje vamos fazer a nossa entrevista com o nosso amigo Francisco Tourinho. Deixa eu convidar ele aqui. Francisco Tourinho. Para fazer essa live conosco, uma live muito importante para os nossos dias. Na verdade, essa história, essa narrativa que nos leva até os tempos apostólicos pode sanar muitas dúvidas que temos hoje e que muitos têm dialogado sobre isso no meio acadêmico. Então, vamos tentar falar sobre o assunto. O assunto hoje é as doutrinas da graça no período apostólico, né? E hoje vamos ter a presença aí do nosso amigo e professor Francisco Tourinho, também escritor. Ele é do canal Calvinismo Explicado, tá? E vamos ver aí se ele aparece. Já mandei o convite para ele. Agradeço a todos vocês aí. Joselma, Fabi, tudo bem, Fabi? Graça e paz a você. Então vamos esperar aí. Acho que ele não pôde entrar, vou estar mandando novamente o convite para ele. Pronto, enviei novamente. Vamos ver aqui. Opa, acho que ele entrou, hein? Francisco Tourinho. Vamos ver. Opa, meu amigo, graça e paz. Deixa eu desligar essa luz que tá muito. Deixa eu só ajeitar aqui rápido. Aí, Rapaz, agora melhorou. Eu errei o horário. Porque essa semana eu tive live de segunda até hoje. E todos os dias foi 8 horas, né? Aí essa foi 7h30, eu, no embalo de 8 horas todo dia, pensava que era às 8 também. Eu sou do contra, meu amigo. Você tem que entender isso. Sou do contra. Bom, mas e aí, como é que você tá, querido? Tô bem, graças a Deus. A semana foi um pouco corrida. Tô ouvindo, graças a Deus, tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem aí? Eu coloquei agora o fone. Te ouvindo bem. O fone já deixa um pouco melhor o som. Aí isso aí, melhor. Eu comprei um desse daí, que tu tá parecido, né? Que é esse aqui, ó. Eu comprei. Só que eu acho que meu filho, jogando com ele, uma hora ele derrubou no chão aqui e o microfone, o som fica bem baixinho do microfone. Eu acho que bateu no chão. E aí, ele é muito bom para ouvir música, porque tem um abafador assim, né? Mas para falar, aí eu uso esse do celular aqui mesmo agora. Mas vou te falar, esse aqui é até emprestado. Meu grupo emprestou. Mas eu vou comprar aquele microfone de estúdio, né? Tô querendo comprar aquele microfone de estúdio. Eu sei. Né? Aí, que eu tô querendo dar uma repaginada no meu canal, para ver se ele dá uma melhorada também, que eu não mexo muito no meu canal. Mas aí eu acho que eu não vou chegar ao Calvinismo Explicado, né? Mas eu vou ficar ali, pelo menos com uns poucos inscritos ali, tá bom. Deixa eu ver aqui como é que tá isso. Bom, é um prazer te receber aqui. Hoje o assunto parece ser um assunto fácil, mas na verdade não é. Muitas pessoas acreditam, meu amigo, essas ideias que são muito debatidas hoje, como calvinismo, arminianismo, são ideias que nasceram com Calvino, com a... Mas, na verdade,
o que eles fizeram foi, na verdade, os 5 pontos não foram nem sintetizados por Calvino, na verdade, mas foram sintetizados por Sigmund de Dort. Mas a ideia, muitas pessoas acham que é uma teologia que nasceu do. Você acha que isso é uma verdade? Ou você acha que o que eles foram foi trazer ideias bíblicas que já havia se perdido no período apostólico? Eu queria saber mais de você. Você acha que Calvino e as suas ideias fizeram? Eles trouxeram de volta algo ou foi algo que foi criado por Calvino, somente uma exegese por um homem? O que você acha que aconteceu hoje? Olha, na verdade não é nem uma coisa nem outra, né? Não é nem 8, nem tanto céu, nem tanta terra. Nem foi algo criado do zero, mas também não se pode dizer que não há nenhuma novidade no pensamento de Calvino. Algo que foi introduzido ali naquele momento, ou pelo menos melhorado ou sistematizado de uma forma melhor. Porque não é que... Eu não lembro de nenhum pensamento de Calvino que seja totalmente original, assim, que brotou do nada. Mas tem coisas que ele defendeu que realmente ele foi o primeiro a defender na história do cristianismo. Isso não quer dizer que ele rompeu com uma tradição anterior. Algo que chega de novo não necessariamente é um rompimento, mas pode ser um desenvolvimento derivado de ideias anteriores. E isso não é como é que pode dizer, um sectarismo. Isso não é um sectarismo. Quando você desenvolve uma ideia baseada em ideias anteriores. Podemos citar, por exemplo, a própria palavra livre-arbítrio. Né? Ela surge no cristianismo por volta do ano 150. É muito antiga, realmente, mas nós tivemos vários pais da igreja que viveram antes do ano 150 e que não usaram essa palavra. Pode-se dizer que isso foi um rompimento com algo anterior? Não, foi apenas uma designação que deram a determinada atitude dos seres, dos agentes livres. Por exemplo, a própria palavra trindade surge em Tertuliano, já por volta do ano 190, já quase no século III, surge a palavra trindade. No entanto, você consegue encontrar nos pais anteriores a crença de que Jesus era Deus, de que o Espírito Santo é uma pessoa e também é Deus. Mas, naquele momento, alguém achou por bem dar um nome a esse conceito. Foi uma novidade? Foi uma novidade. Mas é um rompimento? Não é um rompimento. Então, isso. Isso são coisas que nós devemos observar bem. Então, muitas vezes as igrejas mais tradicionais, ou seja, mais tradicionais ainda do que os calvinistas, né? Como a igreja ortodoxa, a igreja católica romana, até mesmo os luteranos, eles erroneamente nos acusam de uma certa recriação da igreja, né? E não de uma reforma na igreja. E aí é outro ponto que é importante também. Os calvinistas, os reformadores em geral, eles não tinham nenhuma intenção de criar uma nova igreja, senão que reformar aquela igreja que já existia. Em nenhuma hora é dito, por exemplo, que a igreja de Roma é a igreja do diabo, ou que a igreja de Roma era uma igreja, não era a igreja de Deus ali, senão que ela precisava de uma reforma. Então, aquela igreja medieval, tanto é que os reformadores citam com frequência autores medievais. Por quê? Aceita-se que ali era a igreja de Deus, mesmo com todos os defeitos que ela carregava. E aí chegou um ponto que, pela providência divina, aquilo se torna insustentável e há, de fato, ali um rompimento com a igreja de Roma e outros homens da igreja. Que não foi o primeiro rompimento também. Não se pode dizer, por exemplo, que Lutero, Calvino dividiram a igreja. A igreja já era dividida e foi dividida pelo ano 1000, né, lá com o cisma do Oriente, em que a igreja, ao estabelecer
a doutrina do primado do Papa, mas de um primado absoluto, não um primado na área dele, em que o patriarca oriental deveria se submeter a ele, à jurisdição dele. Os orientais dizem que essa crença não está baseada na história da igreja e acabam rompendo, principalmente por causa de um desgaste que já vinha mais de 2 séculos por outra questão, com a questão da filioque. Então, a igreja já era dividida. Antes de Lutero, tiveram outros também, como os seguidores de Pedro Valdo. Tivemos o Jean Hus, os Hussitas, e muitos outros movimentos que não necessariamente eram protestantes. Né? O Wycliffe, não necessariamente eles eram protestantes. Isso aí é importante lembrar também. Eles não eram protestantes e não eram necessariamente reformadores aos moldes que a gente entende a reforma hoje. Mas eram homens que já mostravam um descontentamento com a igreja do modo como ela estava. E assim também como tivemos reformadores que tentaram reformar a igreja sem sair da igreja e também sem ser punido pela igreja. Você vai pegar, por exemplo, o caso dos próprios franciscanos, você vai pegar o próprio Erasmo de Roterdã, que é contemporâneo dos reformadores, que você sabe que ele deu uma recuada no final, mas ele era um crítico de Roma, né? Mas ele deu uma recuada, um homem que tinha muitos benefícios, né? Para ele talvez não compensasse, né? Faltou um pouco de coragem moral em Erasmo de Roterdã, mas ele foi respeitado em sua época por todos os homens. Oi? Lutero admirava muito Erasmo, apesar daquela carta que ele enviou a Erasmo, né, falando sobre a escravidão da vontade, né, que Lutero falou. Eles tiveram um debate, né? Eles tiveram um debate sobre a questão da liberdade da vontade. É um dos primeiros debates de Lutero, em que ele defende taxativamente a questão da escravidão da vontade. Que é um debate muito bom, na verdade, né? É um debate muito equilibrado, para falar a verdade. Muito equilibrado e que se respeitou até hoje, né? Até hoje está aí, né? Se você for falar com alguém sobre calvinismo, por exemplo, quando eu falo para as pessoas que eu sou calvinista, a primeira coisa que ela fala: você é maluca, você acredita na predestinação? Como se o calvinismo fosse só predestinação e fosse a visão de predestinação que muitos têm hoje. E, na verdade, com o tempo, não sei se você sabe, mas isso foi mudando com o tempo. A ideia de predestinação, que, por exemplo, Vicente Cheung defende, não é a ideia de predestinação que Calvino defendia. Não, claro que não. Entendeu? Inclusive, o próprio Calvino, na época de Calvino, ele teve que lidar com os libertinos. E os libertinos, eles eram libertinos por conta de uma crença que eles tinham, de que se tudo era predestinado, logo, eles poderiam viver da forma como queriam. Ou seja, não faria diferença eles viverem de um modo virtuoso ou de um modo pecaminoso, porque mesmo quando eles estavam em pecado, eles estavam fazendo a vontade de Deus, porque tudo aquilo estava predestinado. Isso é dado o nome de fatalismo, ou seja, quando os atos humanos das causas segundas, eles perdem o seu significado por causa da predestinação ou da determinação divina, né? Isso sim foi condenado na história da igreja a vida inteira. E o próprio Calvino escreve um tratado de 160 páginas, chamado Contra a Seita dos Libertinos, em que ele faz uma defesa, ou um ataque, na verdade, faz um ataque ao fatalismo. Então, é totalmente contraproducente você ter, por exemplo, homens hoje que acusam o calvinismo de fatalista, quando, na verdade, Calvino escreve um tratado contra o fatalismo. Historicamente, é um absurdo, né? Ele escreve um tratado contra os libertinos, contra os fatalistas, e alguém vai chegar e dizer: você é um fatalista, quando ele estava realmente falando a vida inteira contra esses homens, né? A gente vê muito... Mas o pior de tudo, meu amigo, é que hoje em dia, se você olhar de 5 anos para cá,
está havendo uma crescente bem considerável aí nos chamados hipercalvinistas, né? Nos adeptos de Cheung e de outros mais aí, tinha uma boa teologia, mas, na verdade, em relação aos atributos de Deus, eu creio que eles pecavam. Eu acho que a gente entende melhor sobre essas doutrinas olhando para os atributos de Deus, entendendo o fator teontológico, né, o fator da teontologia, nós vamos entender muito melhor o que Calvino queria dizer em relação à predestinação, em relação aos decretos de Deus. Eu acho que tudo é pesquisado dessa maneira, porque entrar no fatalismo, a ponto de falar também que Deus decretou o meu, sabe? Sabemos que Deus não é passivo na história. Sabemos que Deus não é passivo. Só que fala, olha, Deus teve prazer em conduzir Adão ao pecado. Eu já ouvi isso. Né? Então, é muito complicado. Na verdade, esse pessoal, eles gostam mesmo de causar, né? Porque isso aí causa um impacto em quem ouve. Só que é um impacto negativo, né? Só quem tem prazer no pecado também vai dizer que Deus tem prazer no pecado. Então, ele acaba usando isso como uma desculpa para a sua própria inanição, né? Ora, é muito fácil você chegar para si mesmo e dizer que um homem se perdeu porque Deus tem prazer em ele se perder, senão que foi a sua culpa que não foi lá e não pregou o evangelho a ele. Né? Então, é muito fácil colocar a culpa em Deus, né? Assim como tem homens, tem um outro extremo, que tem homens que colocam a culpa no diabo, né? Eu pequei porque o diabo foi o inimigo está furioso contra mim, e agora eu pequei porque eu dei lugar ao diabo, isso assim, se assado, né? Quando o diabo tenta, realmente, mas a culpa é sua, porque ele não acharia por onde tentar se você não fosse mal. E a Escritura diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Né? Nem Deus e nem o diabo, né? A própria cobiça da gente é que é a raiz da tentação. Né? Se o diabo não achasse mal em nós, ele não conseguiria tentar. A gente vê, por exemplo, a minha área de especialidade é mais o Antigo Testamento, e eu consigo contemplar todas essas doutrinas que eu sigo hoje, justamente no Antigo Testamento. Ainda eu olho, por exemplo, a gravação total, Gênesis 3, versículo 5, onde diz que todo o coração do homem é totalmente inclinado ao mal o tempo inteiro. Então, olha o que Moisés fala. Todo o coração do homem é totalmente mal o tempo inteiro. Não há um minuto, não há um segundo. Que a natureza do homem, posso dizer assim, que um segundo na minha maneira mais santa. O homem sempre vai ser totalmente mal. E eu creio que uma frase que C.S. Lewis fala, e eu sigo muito, é que um homem santo, ele sempre vai ficar muito entristecido com a sua própria condição. Então, ele fala que mais o homem chora com a própria natureza, mais santo ele é. Verdade. Eu vejo a definição de santidade dessa maneira. Meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes disso eu quero fazer a apresentação e eu empolgado, a gente acaba esquecendo. Então aí, galera que está presente, visualizações, comentários, Breno, o Tourinho, ele, além disso, ele também tem um canal muito bom, Calvinismo Explicado. É isso mesmo? Isso. Calvinismo Explicado. Já estou inscrito lá, peço a vocês que se inscrevam. Tem ótimos vídeos para quem quer conteúdo e fugir dessas doutrinas várias aí, o arminianismo, mais pelagiano. Então, quero entender melhor sobre essas doutrinas. Inscreva no canal do Francisco Tourinho. Tá bom, galera? Já o recadinho do pastor D'Angelo, e agora a pergunta para o nosso amigo.
pergunta. Essa teologia que nós estamos falando sobre ela, que a gente defende, ela se encontra nas escrituras, em particular no período apostólico? Ah, sim. Tem algumas coisas que precisam ser clarificadas quando a gente pensa em doutrinas no período apostólico. É lógico que eu posso dizer que sim, as doutrinas são encontradas lá. Agora, eu posso dizer, por exemplo, que os mesmos termos usados pelos reformadores estão nos pais da igreja? É isso que a gente pode ser questionado. E realmente, os termos não são os mesmos. Por quê? Porque, na época, eles não estavam especificamente falando exatamente sobre aquilo que nós estávamos falando na época da Reforma. Então, você vai ter cartas de caráter mais pastorais e menos teológica nos pais apostólicos. Somente depois, depois do ano 150 mais ou menos, quando os ataques dos gregos começam a chegar, é que você vai ter o começo de uma teologia sistemática. É onde começa a nascer uma teologia científica que vai culminar em uma teologia totalmente científica só na Idade Média. Né, ali com Boécio, que é considerado o primeiro escolástico. Né, você vai ver, por exemplo, Agostinho, ele já tem um pensamento muito mais elaborado, muito mais arrojado do que os seus antecessores. Você vai ter, por exemplo, São Jerônimo, já tem um pensamento muito mais elaborado do que os primeiros. Você vai ter os primeiros pais defendendo, inclusive, algumas bobagens que ninguém acredita, né? Ou seja, um exemplo que eu gosto de citar é que Eusébio de Cesareia, no século IV, disse que Papias, que é um dos padres apostólicos, né, disse que Papias era um grande ignorante. E é interessante a gente observar essa afirmação de Eusébio, porque nós vemos que no próprio período da patrística não era a antiguidade do homem ou a proximidade dele com os apóstolos que dava a ele uma autoridade per si, senão que sua erudição. Ele precisava ser um homem erudito para que ele tivesse autoridade. Uhum. Quer dizer, se fosse somente a antiguidade, Eusébio jamais poderia ter falado de Papias, que ele era um homem ignorante. Realmente, Papias acabou defendendo algumas bobagens mesmo. Você vai ter até mesmo grandes homens eruditos defendendo absurdos. Você vai pegar o caso de Orígenes, que um pai muito antigo, mas que defendeu o universalismo. Defendeu que todos os homens seriam salvos. Inclusive, não só os homens, mas os demônios também. Inclusive, o próprio diabo seria salvo. É uma crença de Orígenes. Ou seja, não é a antiguidade que faz o indivíduo estar certo, senão que sua erudição, a sua conformidade e a forma como a igreja, como um todo, recebeu a sua doutrina. É isso que faz ele ser grande ou pequeno. É importante ressaltar isso por quê? Porque não é o simples fato, a simples afirmação de que tal doutrina não foi encontrada em determinado período que torna a doutrina melhor ou pior. Primeiro porque quando não se tem um problema, não tem o que se resolver. Uhum. Ora, os primeiros pais, os problemas deles, em geral, era com a perseguição, era problemas morais dentro da igreja, homens rebeldes. Essa é a característica das primeiras cartas. Eram homens que estavam dividindo a igreja, coisa que você já vê na própria Escritura. Na igreja de Corinto, por exemplo, homens dividindo a igreja, gente dizendo que era de Apolo, outro de Paulo, era a depravação, né, dentro da igreja. Você vê quantos esses problemas já existiam no tempo dos apóstolos, e eles continuaram depois da morte dos apóstolos. No entanto,
dentre os pais da igreja, nós temos algumas citações que sinalizam qual era a crença deles quando eles estavam falando de teologia. Ora, é importante a gente saber que, muitas vezes, as nossas crenças pastorais derivam das nossas crenças teológicas. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, você pode olhar o mesmo problema sob dois ângulos. E olhando sob dois ângulos, cada ângulo pode ter uma ênfase. E você pode ter duas formas que, inclusive, parecem ser contraditórias, quando, na verdade, você está afirmando a mesma coisa. Por exemplo, eu posso dizer, teologicamente, que um homem, depois de salvo, ele nunca pode se perder. Uhum. Posso dizer isso teologicamente. Mas isso não me impede de, pastoralmente, eu chegar para alguém e dizer, meu irmão, cuide, porque quem está de pé, cuidado para não cair. Cuide guarde seu coração, guarde seu pé. Isso não impede de eu admoestar um irmão e até mesmo de fazer ele cuidar para que ele não perca a salvação dele. Sim. Por quê? Porque isso é um alerta pastoral. E o alerta pastoral, ele tem um caráter paternal e não um caráter acadêmico. Uhum. Não adianta eu chegar para a mãe que está sofrendo com o filho, que perdeu um filho, ou que acabou de enfrentar uma tragédia, uma mulher que acabou de ser traída pelo marido, ou um marido que acabou de ser traído pela esposa, e chegar para ele e dizer, olha, isso aí foi o decreto de Deus. Não adianta eu chegar para ele e falar isso daí. É uma loucura falar isso. Porque ele não precisa de teologia naquele momento, ele precisa de um amigo. Ele precisa de uma pessoa, ele precisa de um ombro para chorar. Ele precisa de um abraço, de palavras de consolo. Ora, mas isso quer dizer que eu estou negando agora os decretos divinos? Não, são apenas duas formas de abordar o mesmo problema. Uma coisa é eu abordar esse problema racionalmente, tecnicamente e academicamente. Outra coisa é eu abordar esse problema paternalmente e pastoralmente. E aí, muitas vezes, os pais da igreja estavam abordando problemas pastorais. Eram cartas pastorais, então eles eram mais práticos, mais diretos. Então você vai ver admoestações, olha, perseverem, se mantenham de pé, não façam isso, não façam aquilo. E aí, o que muitos opositores vão dizer? Tá vendo? Os pais acreditavam em perda de salvação. Tá vendo? Os pais acreditavam que eram nós que tínhamos que fazer as coisas. Mas não. Uma coisa não nega a outra. E aí você vai pegar, por exemplo, Clemente de Roma, em uma admoestação que ele dá aos cristãos, de que os cristãos devem se sentir seguros de que as coisas no final vão dar certo, justamente porque todas as coisas estão debaixo do controle exaustivo de Deus. Isso quem fala é Clemente de Roma, né? Um homem que foi contemporâneo do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Conheceu os dois pessoalmente e foi bispo de Roma, que era a maior igreja da época, a igreja mais influente da época, como ainda o é na igreja católica romana, né? Então, esse homem, olha só o que ele afirma. Isso aqui é importante, vou até ler aqui porque é uma afirmação muito boa. Ele diz o seguinte, na carta dele aos Coríntios. Nessa esperança, nossas almas se juntam àquele que é fiel nas promessas e justo nos julgamentos. Aquele que ordena não mentir, não mentirá. Nada é impossível para Deus, exceto mentir. Reacenda-se, portanto, em nós a fé nele, e reflitamos que todas as coisas estão próximas dele. Veja, a carta pastoral, mesmo quando ele está falando de teologia, ele fala num caráter pastoral, que é a carta pastoral. Sim. Com uma palavra sua de majestade, ele constituiu todas as coisas. E com uma palavra ele pode destruí-las. Quem lhe perguntará, que fizeste? Ou quem resistirá ao poder de sua força? Graça irresistível. Quem resistirá ao poder de sua força? Uma pergunta retórica. E aí ele vai e responde. Ele fará tudo o que quiser.
e como quiser, e nada passará daquilo que foi por ele decretado. Isso aqui é claramente não, claro que isso aqui não é calvinismo, porque não existia calvinismo na época. Mas é claramente o que os calvinistas defendem na Confissão de Fé de Westminster. Os calvinistas defendem, na verdade, em todas as suas confissões, o quê? Que Deus decreta todas as coisas, aquilo que ele decretou não pode ser mudado. Não existe decreto condicional. Sim. Isso que está falando é Clemente de Roma. Você vai pegar, por exemplo, Inácio. Inácio vai falar sobre a depravação total, né? Ele vai dizer: aqueles que são carnais não podem fazer as coisas que são espirituais, nem podem os incrédulos fazer as coisas da fé. Depravação total, né? Agora, tinha esse nome na época? Não tinha, né? Era sistematizado como é hoje? Muito provavelmente não. Ele precisou desenvolver esse trabalho. O que é interessante é que o próprio Clemente de Roma, quando ele vai falar a respeito da morte de Jesus Cristo, ele fala o seguinte: Jesus Cristo morreu por nós, né? E aí existe esse versículos na Bíblia dessa natureza. A interpretação arminiana, normalmente, ou de outros opositores que falam contra a expiação ilimitada, é geralmente o seguinte: ora, mas se Jesus morreu pelo mundo todo, ele morre também por nós. Então, quando ele fala por nós, ele está falando porque está incluso num grupo maior. No entanto, quando Clemente de Roma... aqui eu não vou ler porque é o texto de uma página inteira, então eu vou resumir aqui o que ele fala. Quando Clemente de Roma ele vai dizer, comparar Jesus, ele vai fazer analogias à obra de Cristo na cruz, ele vai comparar Jesus com um rei que morre pelo seu povo. Então ele vai dizer que até mesmo entre os reis pagãos, nós vemos atitude semelhante de reis que morrem pelos seus concidadãos. Quem são os concidadãos de Deus? Somos nós, concidadãos dos céus, né? Um rei, na analogia aí, pelo menos, o rei não morreu pelo mundo inteiro, ele morreu pelo seu próprio povo. E aí ele vai citar o caso de Judite. O caso de Judite, que persevera e luta pelo seu próprio povo. Ele vai citar o caso de Esté. O caso de Esté, que lutou também pelo seu próprio povo, para salvar o seu próprio povo. Então, ele traz 3 analogias em que nenhuma das analogias te faz pensar que Jesus Cristo morreu pelo mundo inteiro, senão que morreu para salvar o seu próprio povo, né? Agora, isso é sistematizado? Não. E aí nós temos um outro problema. Declarações desse tipo, elas podem, de alguma forma, serem dúbias. E aí, essa dubiedade, ela, na verdade, faz parte de uma tática, que é uma tática que, para mim, estou dizendo a minha opinião, né? É uma tática suja, que eles apelam para a dubiedade, ou seja, para a não assertividade de uma declaração que é claramente inclinada a defender um ponto, mas como ela não é assertiva, como ele não diz assim, olha, Jesus morre somente pelo seu povo, não morre por mais ninguém e tal, como acontece, por exemplo, no Santo Ambrósio, lá na frente. Então, eles vão dizer assim, não, ó, essa declaração aqui, você não pode dizer isso não, ela pode ser isso e pode ser aquilo. Né? Se você partir para qualquer texto com essa perspectiva de dubiedade, praticamente as principais doutrinas da Escritura vão ruir. Por exemplo, há um profeta não, na verdade, é um apologista islâmico atual, que os islâmicos também acreditam em Jesus.
né, os maometanos, né, também acreditam em Jesus, só que eles não acreditam que Jesus é Deus, senão que é um profeta. E eles dizem que o apóstolo Paulo, na verdade, deturpou Jesus Cristo, né? Foi ele que foi responsável pela criação do Jesus Deus. E aí ele pergunta o seguinte, em um debate, ele pergunta o seguinte: qual a fala de Jesus Cristo, ou seja, do próprio Cristo, não é de nenhum apóstolo, não, do próprio Cristo, em que ele afirma taxativamente, sem nenhuma possibilidade de dubiedade, que ele é Deus? E ele tem razão. Você não encontra. Não tem. Sem nenhuma possibilidade de ser dúvida, não. Se você quiser colocar dubiedade na palavra dele, você vai colocar. Então não é porque um texto tem a possibilidade de ser dúbio que ele não quer dizer exatamente aquilo que ele está dizendo. Quando ele é realmente inclinado. Quando Jesus diz assim, olha, antes de Abraão eu sou, ele está dizendo ali que é Deus realmente. É claro que você pode colocar dubiedade aí. Mas o texto claramente aponta para uma direção. E é isso aí que quando nós vamos interpretar textos dos pais da igreja, nós temos também que olhar dessa forma, para onde o texto claramente aponta. Às vezes é taxativo? Não é taxativo, mas ele aponta para onde? Qual é a direção que isso aqui vai tomar se forem sendo derivados? Né? O mesmo caso, por exemplo, da própria Trindade. Procura um versículo na Escritura que diz assim, ó, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, os três são da mesma substância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são a mesma pessoa, mas não, isso é uma formulação teológica baseada em uma inferência. Ou seja, é uma crença derivada da Escritura. Ela é derivada de várias afirmações. Ela não é uma crença que está taxativamente na fala de 1 ou 2, 3, 4, 5 de todos os profetas da Escritura. Você vai pegar todos os profetas da Escritura. Se você isolá-los, você não vai encontrar a Trindade. Você encontra a Trindade quando aquela crença, quando você junta a fala de um, a fala de outro, a fala de outro, a fala de outro, e por dedução e inferência, você vai chegar na crença da Trindade. E ela é uma crença bíblica. Inclusive, para a tradição cristã, negar a Trindade é não ser cristão. Certo. E o que é tão interessante é que, na época, Ário, o herege Ário, foi um dos principais argumentos que ele usou. Era a principal defesa dele. Toda vez que alguém falava um versículo, ele dizia, não, mas esse versículo não quer dizer isso que você está dizendo. Onde está tal coisa? Onde está isso? Onde está aquilo? E a mesma, pode ver, a mesma tática que o pessoal também usa. Ah, mas ele não está falando exatamente disso. Onde é que está isso aqui? Onde está tal coisa? Quando uma fala como essa de Clemente de Roma, em que ele diz que nada passará do que foi decretado, quando ele diz nada, e olha só, ele não diz só que nada passará do que foi decretado. A fala quer dizer exatamente que tudo foi decretado. Sim. Daqui você já pressupõe eleição incondicional. Porque a eleição ela é um decreto. Diferente do arminianismo, que é só uma constatação. Então, ele viu pela fé. Né? Aqui você vê perseverança dos santos. Se Deus decretou que alguém vai ser salvo, ele vai ser salvo. Não tem como ele se perder. Daqui você deduz praticamente todas as doutrinas calvinistas. Pelo menos 4 dos 5 pontos. Mas é o quê? É algo que é derivado dessa fala. E aí, quando você chega em Santo Agostinho, ele não é que ele inove no sentido de romper, mas toda aquela doutrina que ele desenvolveu, que você consegue encontrar os 5 pontos em Agostinho já, os 5 pontos do calvinismo você já consegue encontrar em Agostinho. Quando você vê Agostinho, ele já as doutrinas que ele fala ali já são derivadas das doutrinas dos pais anteriores. Agostinho nunca foi visto como alguém que rompeu com a tradição. Muito pelo contrário, ninguém até hoje teve coragem de abrir a boca na história da igreja e dizer que Agostinho era herege. Ninguém teve coragem de fazer isso. Agora, entendeu? eu acho interessante...
O que eu É acho interessante que interessante, pode falar. pode falar. Desculpa, pode falar. O que eu acho interessante, eu estava conversando com o meu amigo Francis esses dias, um pastor luterano, e falando sobre Agostinho. Que Agostinho falou Sim, coisas muito parecidas com Lutero, todavia Agostinho não foi represado. Isso é muito interessante porque eu creio que o Agostinho, na minha percepção, ele é o teólogo mais inteligente da história. É claro que sim, academicamente sem dúvida. mas é claro que Tomás de Aquino tinha uma teologia diferente, mais voltada para a metafísica, explicando algumas questões que não eram concernentes para a época de Agostinho. Mas a questão de Agostinho é que ele conseguiu falar coisas que a igreja em si não tolerava, mas ainda assim ele foi reconhecido pela própria igreja como o maior representante do seu tempo. Então, tem que ser muito inteligente para isso. Você expor ideias que vão contra um sistema e ainda assim ser reconhecido como referência. Porque isso não aconteceu com Lutero. Lutero, por exemplo, 95% de Lutero não tinha nada a ver com medicina condicional ou qualquer outro tipo de coisa. Tinha a ver com indulgências, com dogmas que estavam Sim, trazendo. O Agostinho, ele conseguiu falar todas as coisas que Lutero falava naquele tempo e ainda assim ele não foi criticado da maneira que Lutero foi. Por isso que eu creio claro. que seja um grande teólogo, não estou falando que não é, mas o que Agostinho fez é algo que nós não vamos encontrar na história. Ele falou coisas, por exemplo, que Savonarola também falou. E por que Savonarola foi morto? Por que Uhum, Gus foi morto? E Agostinho foi reverenciado. Tem que ser muito inteligente para isso. exato. Então, você pode pegar trechos de vários pais da igreja que vão apontar para uma direção. Agora, o padre Álvares, vou pegar aqui um católico romano, para não dizer que eu estou puxando sardinha para o nosso lado, né? Para dizer assim, porque esse autor é calvinista, né? Esse aí tá legislando em causa própria, né? Então eu vou pegar aqui o padre Álvares, porque eu acho que se tem alguém que tem raiva de calvinista, são os papistas. Tem mais raiva do que os arminianos. Rapaz, católico tem raiva de calvinista, que ele se junta com os arminianos, porque tem raiva de calvinista. Né? Aliás, quem não tem raiva de calvinista? Até os próprios calvinistas andam com ele mesmo, né? Mas o padre Álvares, ele tem uma citação muito interessante, que ele diz o seguinte: esta gratuita predestinação dos santos prova-se admiravelmente no Velho e no Novo Testamento, e abertamente ensinaram os santos padres anteriores a Santo Agostinho, dos quais os mais ilustres são, aí ele cita, São Clemente Romano, Santo Irineu, São Cipriano, Santo Efrem, Santo Hilário, São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio e São Jerônimo. Contudo, os santos doutores mais antigos, como ainda não tinham tido que combater homens pelagianos, algumas vezes tocavam esta verdade de passagem levemente, a qual depois tratou muitas vezes Santo Agostinho com mais clareza e mais cuidado. Essa tese aqui, que é uma das 18 teses do padre Antônio Álvares, que é a tese número 6 dele, ele já está se defendendo também dessa acusação de que a doutrina da predestinação e a doutrina agostiniana, ela é uma novidade na história da igreja. Uhum. E que, para você ver, não é uma acusação só no meio protestante. Essa acusação também existe em outros ramos, em outras escolas, daqueles que são agostinianos. A igreja ocidental quase inteira tem alguma influência de Agostinho, mas tem aqueles que são mais chegados a Agostinho. Né? Você vai ter vão ter agostinianos mesmo no catolicismo romano. Você vai ter os jansenitas. E aí, na ala protestante, você vai ter os luteranos, os calvinistas, e cada um são agostinianos a seu modo. E
Armínio, que herdou muito pouco de Agostinho, né? Tem influência agostiniana, que todo mundo tem, mas ele já teve outras influências que não eram tanto a influência de Agostinho. É uma influência semi-pelagiana, né? A influência arminiana, ela é uma influência semi-pelagiana. Não que eu esteja dizendo que eles sejam semi-pelagianos, mas eles receberam a influência semi-pelagiana. Né? Você ser influenciado não quer dizer que você é igual. Né? Nem semelhante quer dizer igualdade. Né? Quanto mais uma influência, né, em determinada teologia. Não estou dizendo que eles são pelagianos. Apesar de que eu acredito que eles sejam pelagianos em conteúdo, embora não sejam em sentença. Né? Ou seja, eles não se afirmam pelagianos e também não afirmam as principais teses de Pelágio ou de Domiciano, né? Domiciano, eu acho. No entanto, em conteúdo, o conteúdo da teologia deles é pelagiano. Né? Quando eles falam, por exemplo, que é injusto. Só um instante aqui. Aí. Quando eles falam, por exemplo, que é injusto Deus condenar um homem sem dar a ele a chance dele se salvar, isso é pelagianismo. Porque eles estão pressupondo que a queda não é condenatória. Ou seja, que o homem nasce inocente. Sim. Porque ele só vai se tornar culpado depois dos pecados atuais. Isso é um pressuposto pelagiano. Ou seja, em conteúdo, a teologia é pelagiana. Quando você vai dizer, por exemplo, quando Calvino fala que Deus não prevê os pecados para poder reprovar. E aí eles vão dizer, mas então ele é injusto porque Deus não prevê os pecados. Ora, mas o homem já não é caído? Então Deus não precisa prever os pecados atuais de cada homem, senão que ele só precisa saber como é caído. Se ele é caído, ele já é condenável. Né? Então, de onde vem esse argumento de que Deus é injusto? Vem dos pressupostos pelagianos. Né? E todos os outros, pode ver, todos os argumentos, eles são carregados de pressupostos pelagianos. Porém, eles não afirmam isso. Olha, um detalhe muito interessante, pouquíssima gente sabe, sobre Pelágio. A maioria das pessoas pensa que Pelágio negava a graça de Deus. Ele nunca negou a graça de Deus. O pensamento de Pelágio sequer era que o homem sofreu algum efeito da queda. Que muitas vezes a pessoa pensa que o pensamento de Pelágio era esse. Não, é porque o Adão pecou e ele não passou o pecado para as outras pessoas. Sequer era esse. Senão que a graça de Deus já estava sobre o homem desde o momento que ele nascia. E que graça era essa? Era a capacidade natural do homem decidir, que era o livre-arbítrio. Né? Então, a graça para Pelágio, ela não era algo sobrenatural que vinha para libertar o homem, senão que uma capacidade natural que Deus dava para ele escolher, para ele ter o livre-arbítrio. Por isso que dizia que o homem já nascia sem os efeitos do pecado original. Esse era o pensamento de Pelágio. Não é tão simples como a gente pensa normalmente, né? Pensa, porque ele negava o pecado original e tal. Não era isso. Era que a graça já nascia com o homem e a graça era algo natural do homem que ele tinha um livre-arbítrio ali. Pega John Wesley e ele vai afirmar exatamente a mesma coisa. Que o homem não existe homem em estado de natureza, senão que ele já nasce com a graça preveniente. Pelagianismo. Sim. Uma coisa, então, pelagianismo. Né? No caso, posso estar errado, mas eu já li, por exemplo, as obras de Armínio. Eu creio que o pensamento arminiano de Armínio é totalmente diferente de Wesley, porque Armínio não cria dessa forma. Não que defendendo Armínio. Eu sei. Armínio, ele era um pouco mais sensato, né? Defendia que o homem realmente se perdeu, que existia um momento na história em que ele ia ser alvo da graça preveniente. Né? O problema de Armínio é que ele também usa o argumento da injustiça para aqueles casos lá, em que e esse argumento da injustiça tem um pressuposto pelagiano. Se o homem não... quer dizer, o homem não é condenado por virtude da queda, senão que ele é condenado porque ele negou a oportunidade de se salvar. Sim.
É como se o homem não nascesse condenado, mas ele se condena depois. Entendeu? Sim. Isso é um pressuposto pelagiano. O pior é que isso não foge muito das filosofias contemporâneas, né? Rousseau, por exemplo, ele vem falar que o homem nasce bom, a sociedade corrompe. Então, se a gente for olhar para a própria filosofia pagã, a gente vai ver preceitos ali de alguns cristãos. E essa é a minha preocupação maior. E uma coisa que você falou que é muito interessante é sobre os pressupostos, porque a exegese, ela, antes de se tornar uma exegese, ela nasce de uma base de pressuposto. Por exemplo, a maioria dos unicistas, eles são professores de grego. Eles são pessoas que entendem muito grego. Uhum. E o que acontece com o grego? Se você utilizar o grego para encontrar a verdade, não. Você nunca vai encontrar nenhuma verdade se você usar a gramática grega. Então, existe uma problemática muito forte nisso. Porque ao mesmo tempo que o idioma ele nos traz uma noção exegética, ele também traz o perigo, tanto o hebraico quanto o grego. Porque muitos que mergulham no idioma, já aconteceu com muitos que mergulham no idioma, acaba tendo o idioma como pressuposto, e não a teologia bíblica. O que é o nosso pressuposto? A teologia bíblica. Porque através da teologia bíblica, eu vou fazer explicações e achar uma conclusão de algo. Então, isso é muito perigoso. Você trouxe o pressuposto e é realmente isso. Pode ter aqui uma dubiedade, né? Mas eu nunca vou ter uma conclusão se eu já tiver um pressuposto, por exemplo, arminiano. Então, eu vou lá em João 3,16. De tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sou um arminiano. Eu vou falar o quê? Vou com todo o pensamento calvinista. Só que é isso que você está dizendo? Não é. Mas o pressuposto, ao mesmo tempo que ele torna nossa base, se ele for equivocado, a exegese também vai ser. Porque para entender um texto, um pressuposto estabelecido e correto. Porque por mais que uma pessoa que tem um pressuposto errado faça uma exegese, ela não vai ter conclusão correta. Quantas pessoas vocês viram dando método histórico gramatical, eu, talvez o mesmo que o seu, e chega numa conclusão errada? O pressuposto é outro. Então, eu creio que o que você falou é realmente muito importante de entender. Enquanto nós tivermos um pressuposto equivocado, nossa direção, o nosso rumo, com certeza também vai ser. Pastor, parece que está dando um pouco de retorno aí no microfone do senhor. O pessoal está falando aqui nos comentários aqui que está dando um pouco de retorno. Não sei se está... Não, eu consegui entender. Eu costumo até falar isso daí, por exemplo, quando você fala assim, eleitos pela presciência de Deus. Ora, ninguém nega esse texto, ninguém nega que nós somos eleitos pela presciência de Deus. A questão é que nós temos que definir o que é presciência. E definir o que é presciência, o idioma não é suficiente para definir, não que Deus conheceu de antemão, mas como ele conhece de antemão. Certo. Então, isso são coisas que devem ser trabalhadas teologicamente, filosoficamente, dentro da teologia e não dentro do idioma. Na verdade, o idioma, ele serve tão somente para você fazer uma tradução e discernir os códigos que estão ali. Porque na medida que você diz, olha, isso aqui quer dizer, já é uma interpretação sua. Não é não quer dizer agora que aquilo que está escrito ali é realmente o que você está dizendo que é. A frase é a frase. Agora, o que aquilo quer dizer, o que aquilo está ensinando, já passa a ser uma interpretação sua. Sim. E aí a outra dificuldade que a gente tem com esse pessoal que trabalha muito questão de idioma, não é porque o idioma, é que eles acham que são neutros. Eles acham soberanista, é o que a escritura diz, é o que eu vou dizer também, mas eles acham que são neutros. Quando na verdade eles não são, eles estão sempre puxando a sardinha
para um lado que não é o lado. É sempre, a maioria deles são bem pelagianos mesmo. Quase todos eles que eu tive a oportunidade de conversar, é basicamente ensinando coisas que a igreja em lugar nenhum ensinou. Uhum. É besta heresia, né? Tem alguma coisa que eu queria até ressaltar aqui, voltando para o assunto lá dos pais da igreja, é que é muito comum os acusadores usarem os textos dos pais da igreja, em que os pais da igreja dizem que Jesus morreu por todos os homens, com o intuito de dizer que a expiação limitada não está ali. Primeiro que a expiação limitada apenas tão somente quer dizer que Cristo morreu somente na intenção de salvar os eleitos. Certo? Mas, enfim, quando você pega Jacob e Armínio, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, você vai pegar de São João Damasceno para cá, a ideia de que Cristo morreu por todos e que quer salvar a todos, ela só existe em uma coisa que eles chamam de vontade antecedente. Então existe. Para eles é o seguinte, existe uma vontade antecedente em que Deus quis salvar todos os homens. Deus, então, permite a queda. Permitindo a queda, ele emite uma graça preveniente, isso é um pensamento de Armínio. Armínio e Molina. Deus emite uma graça preveniente, então ele prevê, por presciência simples ou pelo conhecimento médio, dependendo se for Molina ou se for Armínio, quem vai crer, quem vai fazer bom uso daquela graça e se converter, quem vai fazer mau uso e vai rejeitar a graça e vai para o outro lado. A partir dali, dessa previsão divina, Deus agora vai decretar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Esse momento do decreto é chamado de vontade consequente. Ou seja, primeiro era a vontade antecedente, onde Deus queria salvar a todos. Depois é vontade consequente, em que Deus agora só quer salvar quem creu. Porque a Escritura é clara que Deus ele quer condenar quem não crê, porque ele é justo. Né? Esse momento que nós vivemos agora já está no momento da vontade consequente, porque os decretos já aconteceram. Ou seja, nesse exato momento aqui, Deus não quer mais salvar a todos. Ele quer salvar somente quem crê. Ele manda Jesus Cristo vem, aquele que crê será salvo, o que não crê será condenado. E quando você volta lá nos pais da igreja, e você vê que esse conceito de vontade antecedente, vontade consequente, só surge no século VIII, é público e notório que quando um pai da igreja falava que Jesus Cristo queria salvar a todos, ele não estava falando a mesma coisa que Armínio estava falando. Então, a doutrina arminiana da expiação ilimitada também não se encontra nos pais da igreja. Porque eles estavam falando de outra coisa. Certo. Ou seja, aí é aquela coisa de você pegar a sentença e acha que porque a sentença está ali, aí, não, ó, nós acreditamos, ele falou que é por todos, nós também falamos que é por todos, então é igual. Não. Isso não quer dizer que é igual. Por exemplo, eu posso dizer que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas ser triteísta. Não creio na Trindade. Eu posso ser triteísta, igual os mormons são. Agora os mormons vão dizer que a doutrina deles se encontrava nos pais da igreja, porque eles acreditavam que o Pai era Deus, que o Filho era Deus, que o Espírito Santo era Deus. Aí eles vão pegar um pai da igreja que diz que Jesus era Deus. Pega outro pai da igreja que diz que o Pai é Deus, né? Que isso aí ninguém nega. Pega outro pai da igreja que diz que o Espírito Santo era Deus. Aí diz, tá vendo? Nossa doutrina está nos pais da igreja, que nós também acreditamos nisso. Que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Né? Mas não era nisso que eles acreditavam, não. Isso é a sentença. Isso é a sentença. Sempre houve um debate a respeito de como que o Pai era um, que o Deus era uno, e ao mesmo tempo era trino. Né? Então, falar, olha só, você pode falar a mesma palavra significando coisas diferentes, como pode usar palavras diferentes para falar a mesma coisa. Sim. Na Bíblia então, isso está claro. Então muitas vezes os calvinistas usam muitas vezes palavras diferentes
que querem dizer a mesma coisa do conteúdo dos pais da igreja. E, às vezes, sentenças iguais podem falar de coisas totalmente diferentes. Então, Exatamente. muitos atacantes, as pessoas que atacam, eles se baseiam nesses argumentos, os principais argumentos. Falar de igualdade de termos. Alguém, por exemplo, quando Agostinho falava de livre-arbítrio e Pelágio falava de livre-arbítrio, os dois estavam falando de coisa totalmente diferente. Mas o termo era o mesmo. Né? Então, é a mesma coisa. Quando o calvinista fala de livre-arbítrio, ele não está falando a mesma coisa que o arminiano de livre-arbítrio. Mas os dois creem em livre-arbítrio. Então, quando eu volto lá para os pais da igreja, eu posso muito bem dizer, olha, os pais da igreja falam de livre-arbítrio, também acredito. E ele também vai dizer, mas fala, mas eu também acredito. Né? Então, assim, é um debate que ele só é frutífero quando ele é analisado de forma pontual dentro da teologia e do contexto de cada época. Além disso, os pais da igreja, para os protestantes, para os católicos romanos, não. Os católicos romanos, eles creem numa coisa chamada consensum patrum, que quer dizer o quê? Aquilo que era consenso entre os pais da igreja é doutrina infalível. Para os protestantes acreditam, em vez de consensum patrum, nós acreditamos em loca probandia, que quer dizer o quê? Quer dizer que os pais da igreja representam o pensamento teológico dos teólogos daquela época, lidando com os problemas deles daquela época. E que nós hoje temos as nossas próprias guerras para resolver. Certo. Eles são uma fonte autoritativa, da mesma forma que os grandes mestres de toda a história também o são. Quando você apela para Tomás de Aquino, quando você apela para Lutero, quando você apela para um Martin Bucer, para um Calvino, para uma confissão, você está apelando para autoridades secundárias, né? Assim como você também apela para os grandes concílios da história, né? Você também apela para o pensamento, para as confissões, você também apela para pensamentos dos pais da igreja que eram anteriores, mas eles não são juízes definitivos daquilo que era verdadeiro, senão que um testemunho de como a escritura foi interpretada naquele momento. Sim, como aquelas pessoas exatamente. viram a escritura naquele momento. Eles são testemunhas da história da interpretação da escritura. Então, tudo isso daí tem que ser coisas que a gente tem que analisar para depois não ficar querendo diminuir, doutrina A, doutrina B, porque ela não se encontra de uma forma como eu quero lá nos pais da igreja. Eu tive um debate agora recente com um rapaz que ele era arminiano, só para concluir aqui, e o argumento dele era exatamente esse, né? Que os pais da igreja, todos eles acreditavam, por exemplo, em livre-arbítrio. Isso o calvinista nem nega, né? Todos eles acreditavam em expiação. Se ele negar, ele está errado. Mas aí vai dizer que todos os pais da igreja acreditavam em expiação ilimitada. E ele, naturalmente, era arminiano, e ele queria dizer que as doutrinas arminianas estavam lá nos primeiros pais da igreja. Eu vi esse debate. Pois é, mas eu cheguei a ele um momento e perguntei: você é pé do Batista ou credo Batista? Você acredita em batismo infantil? Você sabe que arminiano que acredita em batismo infantil é muito difícil. Aqui no Brasil não existe. Né? Se existir, está escondido em algum canto aí. E eu já fiz essa pergunta porque eu sabia qual seria a resposta. Ele falou: não, eu sou credo batista. Eu falei: tá, mas o consensum patrum é que os pais da igreja, na sua totalidade, defenderam o batismo infantil. Por que você não defende o batismo infantil, então, já que você está tão interessado na autoridade dos pais da igreja? Então, me calou na hora. Por quê? Porque ele, na verdade, ele não está interessado na autoridade dos pais da igreja. Senão que ele só quer somente um argumento para poder causar um caos.
Isso aqui é um argumento para poder atacar. Ele não acredita naquilo de sinceridade. Porque se ele acreditasse, ele ia acreditar em veneração de santo, ele iria acreditar na presença mais do que real na Santa Ceia. E a maioria dos arminianos hoje... a maioria dos arminianos hoje são memorialistas. Algo que não existia nos pais da igreja. Tá certo que nem todos os pais da igreja defenderam transubstanciação. Mas todos eles defenderam que era algo a mais do que um memorial. Isso não existiu nos pais da igreja. Né? Então, muitas crenças que ali estão não são defendidas pelos protestantes hoje. Porque acredita-se que na evolução da doutrina isso foram coisas que tiveram que ser, arestas que tiveram que ser aparadas. Os pais da igreja eram humanos. Nenhum pai da igreja se considerou infalível. É consenso patro de que eles não são infalíveis. Isso aí é até um negócio interessante. Eu até falo assim, olha, o consenso patro traz infalibilidade. Mas era um consenso patro de que eles não eram infalíveis. Então, como é que a gente vai resolver esse problema aí? É uma etologia confusa, né? Mas definia. Agora, uma coisa interessante que você bem disse, chegou até a mencionar sobre questões de igualdade, mas pode ser que o nome seja igual, mas não o seu significado. A palavra mundo se encaixa aí. Por exemplo, Deus fala assim, porque Deus amou o mundo. Aí lá na frente vai falar assim, ó, não sei dizer. Peraí, por que Deus vai amar o mundo e eu não vou ser amigo do mundo? Então parece que uma palavra só tem vários sentidos. Como a própria palavra fogo. A palavra fogo lá em Isaías 14 está falando de um fogo que não se apaga. Né? O fogo lá em 1 Pedro já está falando de um fogo que purifica. Então, a gente tem que tomar esses cuidados realmente. Agora, a questão desses pensamentos chamados de doutrinas da graça, é muito interessante a gente frisar isso, porque são pensamentos que não são explícitos no texto, não porque não eram importantes, mas porque não eram necessários. Exatamente. A questão da eleição incondicional, perseverança dos santos, graça irresistível e o restante dos pontos, a questão ali não era necessário os apóstolos frisarem esse assunto. Se você for ver, por exemplo, as pregações de Paulo e também os seus escritos, ele vai falar de ressurreição, que era algo que quase ninguém acreditava. Em ressurreição da alma, mas não do corpo. Ele vai falar isso em 1 Coríntios 15. Paulo também fala contra o gnosticismo. Paulo também fala contra o judaísmo. Por quê? Porque eram problemas que estavam em ascensão. Eram problemas que precisavam ser combatidos nas suas epístolas. Mas isso não quer dizer que as doutrinas da graça não estejam nos textos de maneira explícita. Né? Elas estão lá. O capítulo 9 de Romanos, é claro que a centralidade do capítulo 9 não é falar da predestinação. A questão ali é que a predestinação se encontra. Então, a gente tem que entender que esses argumentos que Calvino defendia, ele mesmo chamava de argumentos implícitos. Por quê? Porque não estavam claros, escancarados como tema central. Estão ali escritos como textos descritivos, mas não como centralidade do texto. Então, a gente vê, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, esses parâmetros, só que de maneira implícita. São doutrinas que são derivadas daquilo que está escrito. Apesar de que predestinação, quem disser que ali não é implícito, não, é um negócio escancarado mesmo, né? A predestinação é um negócio que está muito claro na Escritura e dela se deduz da própria natureza divina. Né? Mesmo que não tivesse nada na Escritura falando sobre predestinação, da própria natureza de Deus já se deduz a predestinação. Sem precisar de nenhum versículo na Bíblia afirmando a predestinação, só o fato de você afirmar que Deus é perfeito, ou seja, dizer que ele é perfeito é a mesma coisa de dizer que nada lhe falta, que nada lhe carece, de forma, então, que não lhe falta também os conhecimentos, né? Porque nada lhe falta. Se não lhe faltam os conhecimentos, então ele sabe de todas as coisas que vão acontecer, hoje, amanhã e depois e depois. Se eu digo que ele sabe
se ele sabe porque ele viu, então outro teve que colocar aquilo que ele viu. Então ele já não é mais perfeito. Ele já não é mais perfeito, porque ele teve que receber de fora um conhecimento que ele não tinha, que é chamado de potência passiva. Logo, para que Deus saiba, ele precisa ele mesmo conhecer em si através de suas próprias determinações, porque ele não pode receber de fora. Então, a perfeição de Deus já nos leva à consequência líquida e certa que o tempo e o futuro deve ser, então, produzido e decretado por ele, para que ele não receba aquilo de fora. Ora, mas se as coisas são produzidas e decretadas por ele, significa, então, dizer que o decreto antecede todas as coisas, senão que ele não pode ser posterior a uma previsão. Ora, mas só essa dedução lógica aí, só a perfeição divina, já se deduz a predestinação na Escritura. Você não precisa, de forma alguma, de nenhum texto na Escritura, senão que, se nós temos a consciência de que Deus é perfeito, a predestinação ali já está implícita e explícita. Né? Veja bem, se a gente pega algum dos homens do grego aí, que nós costumamos dizer, bastava eles terem o pressuposto de que Deus era perfeito. E eles não iriam interpretar nenhum versículo da Escritura provando o contrário. Quer dizer que existe uma eleição por previsão de uma fé que não foi um decreto divino, já é automaticamente dizer que Deus é imperfeito e que absorve conhecimento das criaturas, sendo, então, naquele momento, menos perfeito do que a criatura, porque está recebendo dela. E quem recebe tem menos do que aquele que dá. Não é verdade? Quem recebe tem menos do que aquele que dá. se ele viu o que a criatura iria fazer e recebe conhecimento dela, então Deus tem menos do que a criatura, né? Não, pelo amor de Deus, é uma coisa pra tu acreditar um negócio desse? Pelo amor de Deus. Rapaz, para você ter uma ideia, as coisas mais complexas da teologia a gente consegue contemplar olhando para os atributos de Deus. Uma delas é a própria Trindade. Sim, pronto. Por exemplo, eu participei de um debate com um rapaz há 3 anos atrás. Eu ainda estava fazendo meu mestrado, estava começando meu mestrado. Aí nesse debate, numa rádio, ele falou assim, qual é o seu maior argumento? Ele perguntou, qual é o seu maior argumento de que Deus está no mesmo nível que o Filho? Porque ele acreditava que Jesus era Deus, mas um Deus menor. Ele era testemunho de Jeová. E eu falei com ele, então tudo bem, vamos lá. Você acredita que Deus sempre foi, e que ele teve que aprender a ser pai? Ele falou, não, Deus sempre soube de todas as coisas. Ele sempre foi pai. Eu falei, tá, pai de quem? Porque se antes não havia, na eternidade, anjos, criação, homem, ele era pai de quem? Ele era pai de Cristo desde a eternidade. Então, essas coisas, elas são contempladas olhando para os próprios atributos de Deus. Tanto as doutrinas da graça, porque eu não vejo as doutrinas da graça olhando para Calvino. Eu olho para as doutrinas da graça olhando para os atributos de Deus. Olhando para a divindade, olhando para o próprio poder divino. Porque é isso que vai me dar resposta. Como que um Deus que é totalmente soberano, que é totalmente poderoso, ele vai precisar que eu diga sim para ele? Ou que Deus é esse que pode ser frustrado por um Deus? Eu não vou adorar um Deus desse. Eu me recuso a adorar um Deus desse. É por isso que quando eu olho para esses critérios... Ei, pastor. Oi. Não é nem que eu me recuse a adorar um Deus desse. É porque não tem Deus para ser adorado aí. O Deus que precisa do outro não é Deus, acabou, já não é mais Deus. Então não é nem que eu, não é nem que eu não me recuse, não. Nem que eu não me recuse, não. É porque não tem Deus para ser adorado aí. Não já tem, virou até igual o Chaka aqui, tá né? acima dele. O Chaka tá acima dele. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu creio que já estamos afunilando o nosso assunto para o final. E eu queria fazer uma pergunta para você. Agora não é uma pergunta histórica, mas é uma pergunta relacionada ao seu ministério.
né? Sabemos que você não é pastor, mas todos nós temos um ministério. O que as doutrinas da graça, o que esses pontos, eles ajudaram você em relação ao seu ministério, ao seu lugar no cristianismo, né? Todos nós temos um lugar no cristianismo, temos um propósito. E o que essas doutrinas acabou te ajudando, Nito? Eu acho que, para mim, as doutrinas da graça foram importantes numa sistematização do meu pensamento. Para mim, acho que foi porque eu já acreditava em Deus. Já acreditava em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eu já era um cristão, já era um salvo, né? Quando eu conheci as doutrinas da graça. Eu sou evangélico, crente em Cristo Jesus, fui chamado pelo Senhor aos 8 anos de idade. Então, mas eu fui conhecer as doutrinas da graça em 2016. Assim, de forma taxativa mesmo. Primeira vez que eu tive contato com institutas, primeira vez que eu tive contato com pessoas que me explicaram exatamente como funcionavam as doutrinas da graça. Isso foi em 2016, há 5 anos atrás, ou seja, eu tinha 31 anos já. Mas até então a minha mente era uma mente muito confusa. E onde há confusão, você não consegue desenvolver de forma plena. Então, eu ter um desenvolvimento de forma plena, uma paz na minha mente, que também se refletiu numa paz de espírito, foi muito importante para o meu amadurecimento espiritual, porque eu comecei a ver o mundo de outra forma. Já não via mais o mundo com impotência, com aquela oração que eu ficava pensando, eita, mas será que a pessoa vai aceitar a Jesus? Será que ela não vai aceitar a Jesus? Não. Agora você prega o evangelho sabendo que a mensagem vai atingir o seu propósito. Qual é o propósito da mensagem? É salvar o eleito e condenar o reprovado, meu amigo. Não existe palavra que volte vazia. Não existe palavra que volte vazia. Então você sai de casa para pregar o evangelho, você sai animado. Você sai animado. Eu estou cumprindo o meu propósito. E a palavra que sai da minha boca, que será me dada por Deus, vai cumprir o seu propósito. Ou alguém vai sair salvo ou vai sair condenado disso daqui. Ela vai ser um meio de graça, realmente. Quando eu também passei a entender que eu era totalmente depravado e o que significava isso, que significava ser totalmente depravado, que significava que tudo aquilo que eu fazia que não era de fé era literalmente pecado. Ou seja, aquilo que eu fazia que não era no intuito de glorificar a Deus, mesmo que fosse uma ação ordinária, ela era pecado, porque eu estava fazendo para o meu próprio alimento, para a minha própria glória. E quando eu passei a perceber que cada vez que eu olhava mais para mim, me analisava mais, pensava mais a meu respeito, que eu me olhava mais no espelho, que eu olhava mais para dentro de mim, encontrei esse infinito, e cada pessoa é um mundo, cada pessoa é um universo, na verdade. Quanto mais você mergulha dentro de si, mais você encontra de você mesmo. É um universo. E quanto mais eu mergulhava, mais eu encontrava, mais eu sabia o quanto que eu era mal, mais eu me assustava com aquilo que eu era capaz de fazer. E não sabia que era capaz. Porque até então eu me achava uma pessoa boazinha, né? Eu não era a pessoa melhor do mundo, não, mas também não era a pior. Né? Existem pessoas piores do que eu. Né? Aí você olha para o outro que é pior do que você. Pior, né? Entre aspas, do que você. Teve os pecados. Aí você olha para aquele que teve o seu pecado revelado e se sente um pouquinho mais santo. Né? Então, a sinceridade não faz parte do mundo daqueles que negam a depravação total. Então, eu aprendi a ser sincero, aprendi a olhar dentro de mim mesmo, e agora eu consigo olhar para o outro e entender que
Existe muitos que são covardes, a atitude não deixa de ser desvirtuosa, porque a pessoa é depravada, né? Existem pessoas covardes, existem pessoas mentirosas, existem pessoas hipócritas, existem assassinos, estupradores, existem pessoas más, mesmo aquelas que parecem... Só que o que é mais interessante, porque aquele que é mal, você já espera a maldade. Então você não se surpreende com ele. Você não vai se surpreender com aquele que já é mal. Pelo menos é explicitamente mal. Né? É igual aquela história, né? Mais perigoso é um canivete do que um facão. Porque o cara que anda com facão, tu já viu o facão, tu já tem como se proteger. O canivete não, quem usa é teu amigo, né? Que te abraça e fura tuas costas ali com algo escondido. Né? E aí a gente começa a notar, pastor, que a pior maldade não é a maldade do mal, mas a maldade daquele que é bom. Né? Porque ela te surpreende. Entendeu? Então, quando eu entendi isso, eu, por exemplo, consegui ficar numa igreja sem ficar pensando toda hora, é porque o irmãozinho tal falou tal coisa pra mim. É porque o irmãozinho tal não sei o que, não sei o que. Acabou essas picuinhas. Porque eu sei que mesmo na bondade do homem, há um pouco de maldade. Né? E isso eu deduzi da doutrina da depravação total. Né? Então, se eu for falar de todas as outras coisas que me fez melhor como pessoa, é claro que aí isso sim refletiu no meu ministério. Tive vontade de escrever, né? Tive vontade de ajudar mais na igreja local. Né? Tudo isso daí deduziu-se. Por exemplo, doutrina da expiação limitada. Tem gente que acha que, nossa, não vai conseguir deduzir nada disso daí. Né? Se sua esposa chega numa roda e você está na mesma roda que ela chegou depois de você, e ela chega e cumprimenta todos os homens com, digamos, um beijo na testa. Chegou, beijou a testa de um, de outro, de outro. Quando chegou em você, ela dá o mesmo beijo na testa e passa para o outro. Como é que você vai se sentir? É um pouco estranho, né? Por quê? Porque ela é sua esposa. Ela tem um amor peculiar por você. Precisa para ter um amor peculiar. Se ela mostra a mesma atitude com todos, a mesma atitude que ela tem com todos, tem com você também, você não vai se sentir amado de forma peculiar. Você vai se sentir igual aos outros. E se sentir igual aos outros é igual à indiferença. Porque não existe amor verdadeiro na indiferença. Se Deus derramasse a sua graça de forma igual sobre todos os homens, como ele derrama a chuva, por exemplo, isso aí é equivaler à indiferença. Porque o amor só é amor quando ele também consegue ser retido. A graça só é graça também quando ela consegue ser retida. E quando você sabe que Jesus olhou para você e disse, olha, eu vou morrer por aquele homem ali e não vou morrer por aquele outro, você se sente amado de forma peculiar. Olha, rapaz, Jesus me amou de verdade mesmo. Né? Ele não me amou porque ele ama todo mundo. Ele me amou porque ele me amou. Porque ele me viu, ele sabe quem eu sou. Não é porque eu estou no amar. Não é porque ele tem que amar mesmo. Eu tenho que amar mesmo, então vamos lá, pessoal. Ajuda todo mundo aqui. Não foi isso, não é isso. Isso não é o amor de Deus, isso não é amor em lugar nenhum. Em lugar nenhum do mundo. O amor, ele só é amor quando ele é peculiar. Quando ele é particular. Era assim que os profetas, era assim que os apóstolos se viam diante de Deus, num amor peculiar. Deus me amou. Deus nos amou. Era sempre o nós, eu. Porque o amor, ele é peculiar. É isso que é amor. Então, quando eu percebi isso aí, olha, rapaz, eu poderia não ser amado. Eu poderia estar debaixo da ira divina. Mas Deus me amou, cara. Mesmo sem ter nada para oferecer para ele, mas Deus me amou. Rapaz, isso daí é uma reflexão que você fica, nossa, rapaz, realmente é de deixar o coração bater mais forte. Você saber que Deus ele te conhece pessoalmente, que ele é teu amigo mesmo. Ele não é teu amigo porque ele tem uma obrigação moral de ser amigo de todo mundo. Ele não é teu amigo porque ele tem uma obrigação moral de amar todo mundo. Isso aí não é amor. Isso aí sabe o que é? Isso é teu chefe no trabalho, que tem a obrigação de tratar bem todo mundo. Até quem ele não gosta. Isso aí é teu chefe no trabalho. Deus, se Deus tiver a obrigação de amar todo mundo de forma igual, ele não vai passar de um chefe no teu trabalho.
daquela pessoa que tu conhece de longe, daquela pessoa na rua que tu ajuda porque acha que tem a obrigação de ajudar, mas sem nenhum tipo de amor peculiar por ele, né? Então, para mim, assim, em termos foi as doutrinas da graça, elas influenciaram mais na minha saúde espiritual do que realmente, assim, eu posso dizer assim, eu mudei de igreja, porque na igreja eu fazia antes disso, agora eu faço isso. Não, foi mais para minha atitude como pessoa, minha atitude diante dos outros. Hoje eu sou um melhor conselheiro, hoje eu sou um melhor leitor, hoje eu procuro mais a Deus, eu sou um melhor homem depois de conhecer as doutrinas da graça. Se você quiser conhecer também, tá? Está convidado. Também convido você, gente. Ei, pastor, você vai entender a referência. Você já sentiu o poder do universo atravessar cada uma das suas células? Vem conhecer a doutrina da graça. Se você não conhece a doutrina da graça, você não sabe ainda, não. Gente do céu, o pessoal deve estar boiando demais aí. Algumas piadas que a gente fez aqui é do Cavaleiro do Zodíaco, tá? E a gente gosta. Ai, Deus. Então, meu amigo, olha, creio que agora a gente pode finalizar esse vídeo. Eu creio que essa palavra final que você deu é a base final de todo o nosso vídeo hoje. Eu creio que todo vídeo que eu faço, pelo menos esse é o meu propósito, é realmente amadurecer a fé da pessoa. Não é amadurecer a teologia da pessoa. Não é trazer academicidade da pessoa. É claro que isso é bom. Mas o propósito dos vídeos que eu gosto de fazer é trazer saúde, como você bem mencionou, uma saúde melhor. É muito interessante quando Davi, o primeiro conselho que ele deu para Salomão foi o seguinte: seja homem. Seja macho. Homem. Seja macho. Sabe por quê? Porque o desígnio que Deus tem para nós, eu, você, vocês aí que estão nos assistindo, é ser aquilo que Ele nos fez para fazer. Aquilo que Ele nos criou para fazer é aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Ele não deseja que nós sejamos o maior empresário do mundo, o maior político do mundo. Ele deseja que nós sejamos homens, cumprir o propósito daquele que o designou. Então, Francisco, muito obrigado aí, cara, pelas suas palavras. Essa palavra final aí acalentou meu coração e também o coração de muita gente. Creio que a gente vai fazer outros vídeos mais, com certeza, vai ser um prazer para mim. Só não quero fazer debate porque eu tô começando agora, entendeu? Esse negócio de debate aí. Não, vou ficar só nas minhas aulinhas mesmo, entendeu? Que senão... Esses dias eu fui debater com um aluno meu, cara. Eu falei, não, gente, por que eu fiz isso? Fui debater com ele. Nunca mais ele voltou pro curso, filho. Nunca mais ele voltou pro curso. Falei, gente, eu tenho que parar. É melhor ter paz do que ter razão, né? É melhor ter paz do que razão. Com certeza. Então, gente, agradeço a todos vocês. Hoje teve bastante gente nos assistindo. E valeu, cara. Valeu mesmo. Vamos continuar nos falando aí e trocando ideia. E pode ter certeza que eu vou te enviar aquela camisa que eu prometi. Até abril, junho, eu vou te enviar essa. Tá bom? Tô só pela camisa. Ó, obrigado mesmo. Gente, fica com Deus. Aí, João Vitor, é melhor ter paz do que razão. Exatamente isso. Eu vou ter que falar. Não pode ver isso não, cara. Minha esposa não pode ver isso não, senão vai piorar do lado. É? Aí, ó, te lascou. Certas frases só valem para certos contextos. Amém. Isso aí.
Gente, brigadão. Francisco, agora eu vou desligar que eu vou lá jantar um pouquinho também com a minha esposa. E olha, um abraço aí para toda a família. A sua esposa também estava aí que eu vi. Ela colocou um emoji de coração. Amanhã. Tá? Um abraço para a família. Tá? Que Deus abençoe vocês, seu ministério, sua editora. Amém. Que Ele possa dar sabedoria cada dia mais aí, tá bom? Amém. Deus abençoe. Eu agradeço o convite. Amém. Tchau, tchau. Tchau.